Agora quem vai apresentar para a gente o nosso primeiro módulo é o Rui. O Rui é engenheiro, especialista em BIM, certificado no Autodesk, é um baita parceiro da Orçafácil aqui, né? Rui, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para o Emerson aqui, o show é teu, a única diferença é que no final você vai chamar o Dionísio, não vai me chamar, tudo bem? Beleza. Boa noite, Então, tá. galera. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Bem difícil, graças a Deus que o Juste veio antes, né? Porque é bem difícil começar algo sério depois de humor. Então a gente vai tentar aqui se recuperar disso aqui, né? Dessa euforia, para apresentar então as novas ferramentas, né? Graças a Deus. Obrigado, Juste, por ter vindo antes de mim aí para me tranquilizar mais, que agora eu tenho a fama de ser sério, né? Então acaba que eu vou sorrir um pouco também aí durante a apresentação. Então vamos lá falar de coisa séria a partir de agora, né? Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela. Como eu já fui apresentado, esse estou eu, né? Vai ficar gravado aí, então depois vocês podem verificar aí meu mini currículo, tá? Então não vou pular essa etapa que eu já fui apresentado. E aqui o nosso primeiro módulo aí dentro do plugin, que trata do lançamento de eletrodutos. Essa é uma parte que nos dava um certo trabalho dentro da ferramenta, né? Principalmente para aqueles que estão dentro do processo de transição ainda. Mesmo os que já estão com mais experiência ainda têm umas certas dificuldades na parte de modelagem dos eletrodutos. Então, é uma das coisas que o plugin traz de facilidade para a gente, o lançamento de eletroduto. Com certeza, ali eu estou vendo o Assis falando, fiquei envergonhado mesmo, mas eu vou me recuperar, tá, gente? Vamos lá. Então, essa etapa é a que a gente vai tratar do lançamento dos eletrodutos. Esse é um primeiro comando que tem aí dentro do plugin, né? Onde a gente pode simplesmente determinar se isso vai ser feito pelo teto, pelo piso, né? Eu posso determinar que material eu vou querer no teto, né? Porque os materiais mais rígidos para a laje, mais flexível para a parede. Então, isso também era algo que dava bastante trabalho resolver depois manual. Também vou determinar um diâmetro inicial ali, né? Isso permite com grande facilidade. Também tem a opção de dizer se eu vou sair horizontal ou vertical primeiro. Após fazer isso, eu posso selecionar os elementos, né, saindo do quadro para as luminárias ou das luminárias para o quadro, isso é indiferente. E ele vai traçar para a gente, então, os nossos eletrodutos à medida que selecionamos aqueles elementos que desejamos. Ou seja, temos a possibilidade de estabelecer o caminho necessário, né, aquele que vai ser o fluxo mais próximo, né, o que vai tornar o projeto mais econômico. Também podemos fazer isso tanto em planta baixa, né, como em vista 3D, da mesma forma selecionando luminárias, tomadas e determinando, né, o caminho que a gente quer traçar, ou seja, a concepção do projeto ela continua sendo nossa, mesmo o plugin fazendo isso de forma automática. E como vocês podem ver, eu tenho a opção ali de escolher se eu quero sair primeiro vertical, se eu quero sair na horizontal. Isso você pode mudar, né, caso não tenha ficado exatamente como você quer, ou você faz antes, você toma essa decisão antes, à medida que você vai conhecendo a ferramenta, né, ou você decide isso antes, ou você pode modificar caso não tenha ficado do jeito que você realmente imaginou. Então você muda essa rota, né, o plugin agora está preparado para procurar a rota também na vertical ou na horizontal, né, e aí isso vai você quem vai ter esse controle o tempo inteiro. Perceba que ali ele fez um trecho procurando primeiro a vertical. A gente testa de várias formas, tá? Cria umas coisas bem malucas, umas aberrações, para ver se realmente ele está entendendo aquilo que a gente quer. Então, de certa forma, a gente consegue estabelecer o caminho que realmente quer com essa ferramenta. Antes disso, se tinha muito trabalho com as rotas dentro do Revit, né? Todo momento que ele aceitava fazer isso exatamente como a gente queria. E agora, com essa possibilidade, você determina o caminho que você quer e ele vai obedecer aquilo que você realmente pensou. E aí, como vocês podem perceber, eu posso continuar traçando os demais elementos, né? Isso é um processo que reduz bastante o tempo da gente no lançamento. Eu já fiz diversos testes com a ferramenta, né? Ali agora eu vou escolher
uma outra forma de fazer, né, que seria um desvio pelo piso. É algo que dava bastante trabalho, sair de um quadro, por exemplo, para um ponto de força no banheiro, para o chuveiro, e agora eu tenho a possibilidade de determinar se eu quero isso no teto ou no piso, estabelecer uma altura ali que eu quero, e ele vai traçar isso para mim pelo piso. Essa parte não era muito fácil de fazer, principalmente para aqueles que estão começando a utilizar a ferramenta. Entender isso, sair do 2D para o 3D e já ter essa visão tridimensional em uma ferramenta BIM, não é muito fácil. Então, isso traz uma facilidade muito grande para aqueles que estão chegando nesse momento, principalmente. Observem que ele traça com muita facilidade, né, utilizando essa opção que existe no plugin para fazer os desvios pelo piso, né? Em vários testes que foram feitos, né, eu cheguei a medir muitos deles, né? Então, trabalho que levaria pelo menos um dia para fazer, eu consegui reduzir isso para muito pouco tempo de lançamento de eletrodutos. E aí, como vocês podem ver, eu vou fazer mais um teste com uma outra opção, né, pelo piso, onde eu vou escolher uma tomada no piso. E ele já está criando para mim exatamente os eletrodutos da forma que eu pedi, o material na parede de um tipo, material no piso ou no teto, né, com outro tipo de material, como vocês podem observar na imagem. Isso tornou o processo de modelagem muito, muito mais fácil nos dias de hoje. E aí a gente pode fazer toda e qualquer correção que seja necessária após o lançamento de alguma coisa que você percebeu que o fluxo ficaria melhor. Olha só esse teste que eu fiz, a gente sai testando de todas as formas, como eu disse. Eu não quero por ali porque eu sei que tem um pilar. Então, eu utilizei um caminho, né? Não gostei desse caminho porque normalmente nesses cantos podem ter um pilar. Então, eu vou procurar fazer agora de uma outra maneira, usando a opção vertical, né? Ele vai criar uma outra rota que também não me agrada, porque ele passa ali, né, novamente pelo canto que possa ter um pilar. E aí tem uma terceira opção que é a que realmente facilitaria. É claro, né, isso pode não ser uma situação que as pessoas venham criar, mas eu criei os testes aqui para que vocês percebam que o plugin realmente funciona em determinadas situações adversas. Então eu vou selecionar lá novamente e ele vai criar para a gente, né, aquela mesma janela vai se abrir e ele vai me permitir escolher o caminho que eu quero e ele vai traçar pelo piso aquele eletroduto conforme estabelecido, né? Então, são várias as opções que a gente tem aí para lançar esses eletrodutos e de uma forma muito rápida, como vocês podem ver no lançamento, né? Questão de 10, 15, 20 minutos hoje a gente consegue lançar esses eletrodutos em determinados tipos de projeto. Isso é muito rápido, né? Como vocês estão percebendo, como facilitou esse módulo que lança os eletrodutos, tá? A gente pode fazer determinadas modificações, como eu disse, né? O caminho que não ficou legal, ou seja, o tempo que a gente gastava tentando corrigir rota, né? Que não estava aceitando, tenta de um lado, tenta do outro, não consegue. Esse tempo agora é gasto otimizando o projeto, verificando, esse caminho não ficou legal, né? Eu posso melhorar, eu posso encurtar essa distância, economizar os materiais. Então, a gente gasta esse tempo agora otimizando o nosso projeto, verificando realmente se aquele caminho é o melhor, né? Então, o tempo que normalmente eu gastava para tentar fazer a ferramenta entender aquela rota, né? Tentar encontrar uma forma dele aceitar, agora com o plugin facilita tudo, porque eu gasto esse tempo otimizando o projeto, fazendo da melhor forma possível e sem a dor de cabeça que eu tinha para fazer essa rota ser aceita pela ferramenta. Então, essa é a parte que a gente trata do eletroduto, né? Em outras lives eu cheguei a mostrar como é o manual, mas nessa a gente não teria esse tempo, então vamos partir para o lançamento da fiação, que é o próximo comando dentro do plugin, né, dentro dos módulos que estão liberados. Aqui eu seleciono, então, o quadro e ele já de cara me diz que pode ter alguma coisa solta. Eu disse que não, porque eu sei que eu fiz e está certo, né? Então, eu pulei essa etapa e ali ele já me mostra todos os circuitos que eu criei, me dá a possibilidade de colocar
aterramento em luminárias externas, também posso criar o diagrama automaticamente, né? Então, eu posso identificar em qual vista eu quero fazer essa documentação, tá? Dizer se eu quero a fiação no eixo ou se eu quero usar uma linha de chamada, né? Na hora que ele vai criar. Posso quantificar, né, por fases. Eu posso colocar um aterramento único para todos os circuitos, conforme a norma nos permite, né? E assim que eu passo para a próxima aba, que a gente vai poder criar os circuitos que vai ter DR, eu posso separar isso em grupos, né? Os grupos que realmente vão ter DR, eu posso criar esses grupos separadamente para que ele possa organizar o diagrama unifilar, né? Da forma como estabelecemos aqui agora. Também posso colocar os reservas que a norma exige, né? O próprio DPS para proteger os equipamentos, depois de dimensionado, é claro, né? Que é só um exemplo, não estou me preocupando com o dimensionamento agora, mas assim que configura todas essas etapas, ele traz para a gente aquilo que eu levava um dia para fazer em apenas alguns segundos de configurações, como vocês podem ver, né? Quando a gente faz fiação, quantificação, todas essas etapas, diagrama unifilar, tudo isso de forma manual, a gente leva em torno de um dia e meio num projeto, dependendo do porte dele, às vezes até mais, né? Então, com o plugin, vocês percebem que foi alguns minutos, alguns segundos de configuração ali para determinar o que você queria, certo? E imediatamente ele traz para a gente essa opção. Agora, quantificando os fios, era algo também que dava muito trabalho. Teria que selecionar eletroduto por eletroduto e informar fio a fio que passava por dentro, como vocês podem ver ali, ele já calculou para a gente, olha lá, ó, eu não fiz nada, e ele já está me dizendo quantos fios estão passando ali dentro, qual fase e quais tipos, né? Isso era feito manual também, eletroduto por eletroduto, trecho a trecho, isso demorava bastante, né? Mas eu também tenho a opção dentro do plugin de fazer isso manual, né? Até o manual do plugin é mais fácil do que lançar isso com o próprio Revit, porque lá eu teria que ficar tagueando as tomadas. Aqui não, eu posso taguear direto no eletroduto, posso dizer se eu quero isso no eixo ou se eu quero com uma chamada de detalhe. Veja bem que ele coloca lá no eixo para mim, né? Mas eu também posso fazer isso com a chamada de detalhe, como estava, e eu clico direto no eletroduto e depois na tela. Isso facilita porque eu não tenho mais que clicar na tomada para taguear nada. Se perdia muito tempo tendo que taguear nas tomadas, nos interruptores, tá? E esse nem se fala, esse é fantástico, né? Essa mudança de rota é espetacular, ou seja, ter circuitos em uma determinada rota e você poder trocar isso, facilitou demais essa parte. Em lives anteriores eu não cheguei a mostrar essa parte porque ainda não estava pronta, né? Isso foi desenvolvido recentemente, mas como vocês podem ver agora, olha lá, o circuito 2 mudou de rota, agora ele vai mudar o circuito 20, que também faz parte daquela rota ali, e ele vai colocar numa outra rota. E esse recurso foi, assim, eu não tive nem palavras para descrever quando recebi essa nova versão para testes, né? Então, é uma coisa que facilita demais para a gente poder trocar essa rota, né? Depois de ter lançado, né, tudo automaticamente, ainda temos essa possibilidade de escolher uma rota melhor. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês no início, agora que eu já estou me acalmando mais depois, né, dos risos. O que é que acontece? O tempo que se gastava antes tentando resolver, né, os problemas da modelagem, né, da quantificação, agora a gente gasta otimizando. Outro módulo muito interessante, outra parte muito interessante dentro desse módulo que já foi liberado hoje é exatamente a possibilidade de dimensionar os eletrodutos também, ou seja, atendendo à norma, né? Eu vou ali simular, vou reduzir o diâmetro desses eletrodutos, só para vocês poderem verificar isso. Vou colocar um diâmetro menor, né? Lá no início da modelagem, vocês viram que eu lancei o eletroduto com um diâmetro de 25, mas ali eu estou mexendo neles agora para a gente poder verificar o que o plugin está fazendo por nós, tá? Ou seja, ele agora dimensiona para a gente esses eletrodutos de acordo com o que a norma estabelece, que só pode ser utilizado 40%, né, da área do eletroduto,
Então, quando eu clico lá, que novamente ele me pede o quadro para reconhecer isso, ele já me informa que tem um diâmetro fora de norma. Ele me pergunta se eu quero mudar isso para o próximo, né, diâmetro, que é o que ele, através do cálculo, percebe que atenderia essa norma. Então, ele traz para a gente uma vista em 3D, onde ele mostra uma legenda, né, o que está cian, o azul ali, é aquilo que passou, né, e o verde foi aquilo que ele dimensionou porque estava fora de norma, não estava atendendo, né, aquele critério da norma dos 40% da área do eletroduto. Então é algo também que facilitou bastante para a gente, e isso nem se fala, né, criar diagrama unifilar manual, comparado a outras ferramentas já era bem mais rápido aqui, mas ainda tinha um certo trabalho, né, de depois preencher tudo, né, taguear circuito por circuito, e vocês viram ali que eu nem fiz nada e ele já estava com ele pronto lá naquele clique inicial que eu dei, ou seja, quando eu pedi para fazer a fiação, ele já fez tudo isso aí, já preencheu tudo, já trouxe todos os dados que estão lá na tabela do dimensionamento para a gente, né? Sem ter mais aquele trabalho de taguear todos os circuitos, primeiro de criar, né, ali a fiação de todos os circuitos, depois taguear um por um, depois montar o esquema peça por peça. Ele já trouxe tudo do jeito que eu pedi. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho para vocês observarem isso, né? Ele já traz tudo anotado do jeito que eu pedi, né? Também já traz ali os reservas conforme a norma estabelece aqui, né? Ele já foi lá na tabela buscar e traz tudo para a gente do jeito que você dimensionou, que você quantificou, né? Dentro da sua, do seu template. Claro, né? Depois disso, o que eu posso falar, né? Depois de apresentar tudo isso para vocês, que é uma preocupação, né? É que a gente tem que se preocupar com as boas práticas, né? Não adianta querer extrair tudo isso do plugin, né? Querer que o plugin faça milagre se você não tiver uma boa prática, né? Se você de modelagem, se você não tem um template bem configurado, se você não tem famílias, né, bem modeladas, não adianta esperar que a ferramenta, né? Ferramenta nenhuma faz milagre quando a gente não opera bem. Então, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês nesse momento é que as boas práticas vão fazer a diferença para a ferramenta, tá? Se você deixar alguma coisa desconectada, se você deixar alguma coisa sem fazer, tá? No processo, o plugin vai te mostrar isso, ele não vai obedecer naquilo que você está querendo fazer, porque tem algo que você deixou, né? De ser aplicado. Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês para essas boas práticas, modelar corretamente, conectar todas as coisas direitinho, né, verificar isso. Claro que com a modelagem dos eletrodutos isso facilitou bastante. Em um dos testes que eu vim fazendo logo no início, eu peguei um projeto inicial, quando não tinha ainda o módulo de eletrodutos, eu peguei um projeto que eu lancei manualmente, né? E num desses eu vacilei. Quando eu saí da luminária, eu tinha um interruptor e uma tomada abaixo, no mesmo alinhamento. E quando eu cliquei, ele pegou a tomada e não o interruptor, então ele passou direto, né? E aí eu rodava a documentação e ele só dando erro, e aí eu perturbei o Ramon o dia inteiro, né? Até a gente descobrir, ele descobriu, na verdade, né? Pô, você deixou o interruptor sem interligar aqui. Então, assim que a gente interligou, o plugin foi lá e resolveu. Ou seja, se você não tiver essa boa prática, não estiver preocupado com a forma que você, né, traçou as coisas aí que você utilizou antes, né, do plugin entrar em ação, ele não vai estar fazendo milagre por a gente, né? Então, por isso que eu chamo a atenção nesse momento para as boas práticas antes da fase do plugin, tá? Soltar aqui mais uma vez. Então, eu espero que tenha ficado claro aí a parte do plugin, né? Agradeço pela atenção de todos, tá? E vou chamar agora para trazer para a gente mais informações ainda o grande mestre Dionísio. Mestre, é com você agora. Olá, boa noite a todos. Bom, meu nome é Dionísio, obrigado, Rui, obrigado pela apresentação fantástica sempre.
Eu queria chamar, então, agora o professor Aldo Doria, o Ricardo Bianca de Mello, da Autodesk, o Murilo Reis, que é professor da Dom Bosco e diretor da Federação Nacional de Engenheiros, acho que no Maranhão, né? E o Alexander Juste, presidente nacional do CEBIM, para a gente bater papo aqui sobre esse plugin aí. Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo Agora bem? Sim. Agora sim. Tá certo. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de fazer parte dessa mesa redonda, desse debate. Eu sou um grande apreciador do Orça Fácil. Eu conheci o Orça Fácil lá na aurora da startup, na aurora do desenvolvimento aí do produto, e eu venho acompanhando com atenção essa evolução que o Orça Fácil vem tendo. E o que mais tem me chamado a atenção é a praticidade das soluções. Por exemplo, você fazer um orçamento numa obra. Os programas de orçamento sempre eram muito complicados. Você abria a janela, fechava a janela, ia para lá, saía de um ambiente, entrava em outro. O Orça Fácil é muito, como o nome já diz, né, sem trocadilho, é fácil. Fácil e fácil. E agora esse plugin da instalação elétrica, também pelo que eu vi, eu não sou projetista de instalação elétrica, não sou construtor de obra predial que use isso, mas eu fiquei encantado com a praticidade. Porque hoje em dia o que a gente precisa é tornar as coisas simples, né? É aquilo que o inglês chama de user-friendly, amigável aos olhos do usuário, aos olhos daquele que utiliza o programa. E também o que me chamou a atenção aqui é a facilidade com que esse plugin aí da elétrica conversa com o programa de orçamentação, fazendo quadro de materiais, fazendo levantamento do quantitativo e tornando mais fácil um trabalho que eu não vejo os construtores fazendo muito, é a checagem do orçamento. Imagine, eu sou o diretor técnico de uma construtora e tem lá uma equipe orçando uma obra. Esse orçamento chega até mim. Como é que eu posso vamos dizer assim, farejar se aquilo ali minimamente faz sentido? É meio por amostragem, não é verdade? Esse aplicativo aí da elétrica, quando eu estava vendo o colega aqui, Rui, mostrando a peça, eu fiquei olhando aqui, eu digo, pô, isso torna mais fácil uma checagem geral. Deixa eu pegar aqui uma planta e ver se os eletrodutos estão computados. E eu conversando com o meu projetista, com o meu orçamentista, no caso aí seria o orçamentista. Deixa eu ver se os fios estão computados aqui. Está no prédio todo, está faltando alguma coisa. Muito rapidamente a gente consegue detectar se houve algum lapso, se houve algum deslize do orçamentista. Então, eu queria me congratular com o Antônio Fácil e com a equipe de desenvolvedores por mais uma solução que torna esse trabalho, que não é fácil, do orçamentista, mais prático, né? Porque é isso que a gente está buscando. O que é que você acha? Vou, então, passar a peteca aí, vou jogar lá para Murilo Reis, lá em São Luís. Segura aí, Murilo. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, também agradecer o convite do Orça Fácil. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, perto de tantos profissionais aí de excelência. O professor Aldo aí, que sempre foi uma referência para mim. Como o Dionísio falou aqui antes da gente entrar, né? Teve o livro do Aldo antes de ter o Pequeno Príncipe. Então, eu também sou um usuário do Orça Fácil, mais no módulo orçamentação, né? E eu fico muito feliz de ver que o Orça Fácil ele está ampliando a sua gama de atividades, né? E exatamente como o Aldo falou, trazendo opções, né, para outros profissionais da área de engenharia e arquitetura, agora mais especificamente no caso, né, de projeto, e soluções que trazem uma praticidade muito grande, também, além do que tudo que o Aldo falou e que eu assino embaixo, mas também para, por exemplo, detectar interferências, né, que podem ser vistos antes na fase de projeto,
O Rui demonstrou aí também que o plugin ele tem uma inteligência, ele consegue encontrar melhores caminhos, e eu acho que isso é fundamental, né? Para que a gente possa ganhar celeridade e produtividade nessas nossas atividades. Então, uma outra coisa também que me chamou bastante atenção foi a facilidade, tanto na operação quanto também de geração, por exemplo, do diagrama unifilar, que eu, por exemplo, quando estudei, fazia isso, dava muito trabalho e percebi aí que trouxe uma velocidade muito grande, né? E com certeza é uma ferramenta que vai auxiliar demais, não só os projetistas, como também os orçamentistas. E o Rui tocou num ponto muito importante, né? É importante lembrar que existe um decreto de implementação do BIM no país sobre a questão de saber utilizar a ferramenta, mas conhecer as boas práticas, né? Que vai fazer com que a ferramenta não seja uma muleta para o profissional, e sim realmente algo que vai trazer maior celeridade. Então, a gente, tendo conhecimento e dando a entrada adequada no software, ele vai conseguir otimizar em muito os nossos resultados. Então, assim, só tenho mesmo a parabenizar aí o Antônio Fácio, toda a equipe, por mais essa novidade. Tenho certeza que vem coisas ainda melhores por aí. Vou passar a palavra agora, então, para o Ricardo Bianca de Mello. Opa, obrigado, Murilo. Eu quero também começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, o convite da Orça Fácil para falar um pouquinho com vocês, e é claro, para participar desse lançamento que é espetacular. E por isso mesmo, parabenizá-los por mais esse lançamento. A apresentação foi impecável, foi excelente, e o produto é espetacular. E para nós, Autodesk, aqui representando também um desenvolvedor de software como vocês, para nós, Autodesk, é fundamental ter uma empresa do calibre da Orça Fácil trabalhando em parceria. E nós já os conhecemos há muito tempo, desde o começo das operações, pudemos acompanhar não só diretamente o desenvolvimento aí dos produtos de vocês, o primeiro produto do Orça Fácil mesmo, e assim como temos acompanhado esse desenvolvimento agora. E temos recebido de todos os nossos clientes um feedback espetacular, todos muito contentes com a utilização dos aplicativos de vocês e muito contentes com o trabalho, com o atendimento e com o desenvolvimento de vocês. E como eu comentei, para uma empresa como a Autodesk, que tem uma atuação global, é fundamental ter um parceiro, um desenvolvedor do calibre da Orça Fácil, atuando naquelas necessidades que são as necessidades de um mercado pontual, como é o caso do mercado brasileiro, né? Quando você desenvolve um software global, você muitas vezes não tem como olhar com atenção para questões que são questões pontuais de cada cultura, de cada forma de se desenvolver software, de cada forma de se desenvolver projeto, de cada especificidade do desenvolvimento de cada disciplina. Então, para nós é fundamental ter um parceiro, e ainda mais um parceiro como vocês aí, desenvolvendo um trabalho de qualidade como esse. Eu fiquei realmente impressionado, tenho acompanhado um pouquinho do desenvolvimento desse plugin, é ótimo vê-lo lançado, e fiquei realmente impressionado com tudo que ele faz e com todas as possibilidades que são abertas. E com certeza, espero, não só, eu sei que agora o pessoal, até deu uma olhada no chat, o pessoal perguntando aí se tem mais um pouco, eu sei que tem mais novidade aí no caminho, então não só para as próximas novidades, mas fico bastante empolgado e na expectativa de todos os outros desenvolvimentos que eu tenho certeza que vocês farão e acertarão na mosca, assim como tem acertado até agora. Então, quero realmente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, parabenizá-los, a toda a equipe, pelo excelente trabalho. É fantástico ter uma empresa brasileira, ter uma startup brasileira desse porte, com essa competência, contribuindo para o desenvolvimento da modelagem da informação da construção. E encarnando aquilo que é a essência da modelagem da informação da construção, que é a colaboração, é esse desenvolvimento conjunto, é trazer soluções que funcionem com outras soluções, que promovem interoperabilidade, que promovem fluxos de trabalho, que resolvem problemas para os nossos clientes. Então, é ótimo ver esse espírito de colaboração e essa competência toda de uma startup brasileira. Então, obrigado mais uma vez. Eu vou passar a palavra aqui para o Juste. Valeu, Ricardo.
Obrigado, pessoal. Bem, eu sou o último, então eu vou repetir um pouco de cada um de vocês. Então, agradecimentos, né, parabéns, né, realmente, né, parabéns para toda a equipe, né, parabéns pela ideia, parabéns pela apresentação do Rui, parabéns pelo desenvolvimento. Mas eu gostaria de contar uma historinha. A historinha aconteceu, o Antônio pode me corrigir, a gente se encontrou no Seminário Internacional de BIM aqui em Brasília, e no final de 2019. E nessa conversa, nesse bate-papo, a gente estava conversando sobre o Orça BIM, Orça Fácil, né? E eu comentando sobre algumas necessidades ainda de mercado. E eu pontuei a situação do Revit. E eu mexo com o Revit desde a época do Revit Systems, né, na parte de instalações prediais, né, não era... o Revit era separado, depois que veio para se tornar o Revit completo hoje. E aí eu falei, olha, um grande gargalo é na parte elétrica. Como o Ricardo mesmo comentou, né, são situações que às vezes são pontuais, que precisam, então, de um dedo, né, de alguém que faça assim, poxa, isso aqui para esse mercado precisa ser feito. E aí, nessa conversa que eu tive com o Antônio, eu fui citando, olha, a gente tem um probleminha lá, de repente, em relação a fio-retorno, né? Não tem. Né? Não gera diagrama unifilar, isso é importante. Né? Não quantifica fios. E ele foi só captando esses comentários. E o que ele fez em seguida? Sentou, conversou com quem tinha capacidade para desenvolver uma programação, né? Desenvolveu e estamos aí. Rui apresentando maravilhosamente bem essa novidade que vai impactar de forma gigante aqui no Brasil, né, a utilização do Revit no gargalo que eu particularmente considerava, né, no passado, né, na parte elétrica. Agora não mais. Né? A gente realmente pode considerar que a gente consegue desenvolver um projeto completo da parte de elétrica que tinha essas dificuldades. Então, meus parabéns a toda a equipe, meus parabéns ao Antônio, né, por encabeçar essa novidade, né, e, com certeza, em parceria com a Autodesk, a gente vai ter isso sendo colocado em prática aí Brasil afora e todo mundo tirando proveito. Parabéns novamente a todos. Mestre, você está sem áudio. Agora sim. Estou com áudio agora. Isso. É para você mesmo. Tu faz aí suas considerações finais aí. Tá ok, então. Em relação à utilização do plugin, se você já mostrou isso nas aulas que você dá, qual foi a receptividade dos alunos, dos profissionais, como é que você Primeiro, está vendo aí? não vou repetir todos, né? O Justo já... Estou vindo sempre depois do Justo, ele já fez isso, já resumiu tudo, mas assim, é muito gratificante estar com todos vocês aqui. O professor Aldo está ali, tá, ele tinha saído. Professor Aldo, eu vou repetir o mesmo comentário do mestre Dil, né? Também estudei com todos os seus livros, né? Então é uma honra estar com cada um de vocês aqui, Murilo, o Ricardo, né? O Alex, com quem eu tive a honra de apresentar também em uma live, né? O plugin. E assim, eu venho participando desses testes desde o início, né? Na verdade, isso começou bem lá atrás, quando o Ramon já estava criando algumas coisas no próprio Dynamo, né? A gente sempre estava ali conversando, testando, eu sempre apresentava isso em aulas, e aí quando ele passou a pensar no plugin também da mesma forma, eu já venho há algum tempo testando, já apresentando também em todas as minhas aulas Brasil afora, né? A gente acaba rodando o Brasil inteiro, evangelizando, como diz o mestre Dionísio, né? Pregando o BIM em todos os lugares, né? Tentando converter o máximo de pessoas possível todo final de semana. Então tem sido uma honra para mim, né? Quero agradecer, né, publicamente ao Antônio, ao Ramon por confiar, né, em mim para estar fazendo isso. Tem tantas outras pessoas aí pelo Brasil, tantos outros especialistas, né, e justo comigo isso foi acontecer, então eu fico muito honrado de estar fazendo isso. Em várias outras lives eu tive a oportunidade, né, devido ao tempo, é claro, né, lá era só essa apresentação, então eu lá mostrava o manual e mostrava também o resultado com o plugin. Em todas as etapas eu mostrava o manual e comparava com o que o plugin faz.
Então, nessas lives a gente consegue perceber o quanto isso tem um ganho para a gente com o plugin, tá? Então, os trabalhos, como disse o Justo, serão muito mais fáceis de realizar. Estou vendo pessoas ali no bate-papo, no chat, perguntando várias coisas, né? Acerca de queda de tensão, disso, daquilo. Gente, como eu disse para vocês, o plugin não faz mágica sozinho. O seu template tem que ser muito bem preparado, muito bem configurado, para que você possa extrair o máximo de resultado com a ferramenta, tá? Boas práticas e templates bem configurados. Essa é a dica, né? Famílias boas, eu disse tudo isso lá naquela parte das boas práticas, e todos os outros módulos que eu estou vendo fazendo pergunta aí também, né? Já vi respostas. Eletrocalha é a primeira delas, né? Vai ter eletrocalha, tal, sim. A proposta é que o plugin venha a se desenvolver cada vez mais dentro das necessidades que a gente tem ainda hoje no Revit Map para elétrica, ok? Muito honrado, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Bom, eu queria fazer para encerrar aqui a mesa redonda e chamar o Aliô, da TQS, eu queria fazer uma menção honrosa aos programadores, né? Eu tenho trabalhado de perto, vendo as coisas acontecerem junto com o Ramon, em relação ao plugin de elétrica, e o Thiago Almeida em relação ao Orça Fácil, e o Ramon também, o Fábio lá no Orça Fácil, e o Paulo no módulo de planejamento, e essas pessoas são pessoas fantásticas, né? Não é fácil, programação não é fácil. E você programar também para softwares de terceiros, né? Quer dizer, você ainda tem que conhecer, você tem que conhecer a linguagem de programação, tem que conhecer o programa, tem que conhecer as disciplinas. Então, é uma galera que fica aí por trás, que não aparece aqui nas lives, mas que faz uma diferença enorme. Parabéns para eles aí. Para fazer as considerações dele aí. Boa noite a todos que estão assistindo. Inicialmente, eu queria agradecer as pessoas que fizeram essa live acontecer. O Dionísio, o Rui, o Irã, o Edson e o Ramon, que ficou respondendo o pessoal no chat, e os especialistas que participaram. O professor Aldo, Ricardo Bianca. Professor Aldo me ajudou muito, me ensinando muita coisa nos livros e dúvidas. O professor Ricardo Bianca também abriu as portas quando a gente ainda era uma startup pequena, e ele sempre foi muito solícito com a gente. Ao Alexander Just, que, conforme o Alexander falou, eu lembro bem desse papo, dessa conversa que nós tivemos, Alexander. E você ia falando, eu ia mandando diretamente para o Ramon, e eu disse, tem que fazer isso. Por quê? Porque o Just pediu. Ao Murilo Reis, que também um cara fantástico e está sempre aberto a ensinar e eu aprender, e ao Adio Kimura, da TQS também, que veio e trazer o conhecimento dele todo para nós. Eu gostaria de dizer que nós da Orça Fácil, nós estamos muito felizes, não só com o resultado dessa live, mas principalmente com o estágio atual da nossa operação. Hoje, nós somos uma comunidade com mais de 9.000 usuários e 40 colaboradores espalhados pelo Brasil. Por isso, podemos dizer que somos o maior software de orçamento de obras com mais clientes no Brasil. E nós chegamos a esse resultado mesmo com todas as dificuldades que encontramos até agora. E uma das maiores dificuldades, pode ter certeza que aconteceu na semana passada. Pensamos muito em não fazer essa live. Eu não sei se todo mundo sabe que, apesar de nós estarmos espalhados pelo Brasil, a sede principal da empresa é no estado do Amapá. E o Amapá está sem energia desde o dia 3 de outubro, que paralisou praticamente o estado inteiro. Não só sem energia, água potável, o estado está sobre calamidade pública, o povo está na rua, saque, todo tipo de dificuldade nós vemos sofrendo. E a única forma de mantermos os nossos colaboradores seguros e a operação funcionando foi trazendo parte deles para São Paulo. Infelizmente, eu não consegui trazer todo mundo. Hoje, nós temos 14 pessoas aqui em Santo André. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu quero deixar nossos clientes e também nossos colaboradores muito tranquilos. Estamos fazendo tudo o que for necessário para que todos em Macapá fiquem bem.
e para que os serviços que nos prestamos não parem. Mesmo com tudo isso, as evoluções do produto continuarão. Para o próximo ano, estamos programando muitas novidades e o crescimento vai continuar acelerado e acima da média, como nós sempre procuramos fazer. Sempre estar reforçando, crescendo, ouvindo o cliente e trazendo essas novidades que não são tão novidades. Os clientes dão feedback, nós anotamos e nós tentamos colocar no sistema para que o sistema cada dia melhore. E para finalizar, eu só gostaria de agradecer a todos novamente, colaboradores, participantes da live, nossos clientes, e principalmente a Deus. Um abraço e até mais, pessoal.